Olá pessoal, boa noite. Entrando um pouquinho mais cedo aqui. Vou chamar a turma. Foi entrando aí, dá um joinha pra gente. Chegou alguém? Quem chegou? Dá um joinha. Pessoal, me fala aí se está direitinho o som, vocês estão escutando bem. Boa noite para vocês. Só deixar um recadinho para vocês. Vocês devem ter visto, né? No sábado, acho que foi sábado, né? Eu coloquei um videozinho lá falando sobre o trabalho que a gente está iniciando da Conversa Fraterna. Quem tiver interesse em fazer a Conversa Fraterna, tem um linkzinho no formulário. É só vocês entrarem lá nesse formulário, deixar o nome e o telefone de contato do WhatsApp, tá? Aí nós vamos entrar em contato com vocês, ok? Esses atendimentos, essas conversas fraternas, elas vão ser feitas às segundas-feiras, logo após a gente fazer o estudo do nosso lar, tá? Então, quem tiver esse interesse, entra lá, preenche o formuláriozinho para a gente poder entrar em contato, tá? Sigiloso, você preenche lá, ninguém vai ver o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, apenas a turma do centro, os trabalhadores que vão participar desse trabalho, ok? Bem tranquilo, bem sossegado. Queria saber se vocês estão gostando desse estudo, como é que está sendo aí para vocês. Se está ficando dúvida, como é que está sendo isso, gente? Eu gostaria muito que vocês participassem, colocassem lá no grupo um questionamento, alguma coisa assim, um comentário sobre o livro, para a gente poder ir desenvolvendo os temas. Tá joia? Voltando um pouquinho na questão da conversa fraterna, gente, às vezes se vocês tiverem alguém, né, próximo que não está no grupo, né, mas que vocês sabem que está indo precisando talvez de passar por esse atendimento, façam a divulgação, né, convide a pessoa para participar do grupo e faça a divulgação do trabalho, tá bom? Pessoal, dá um joinha aí. Tô achando que vocês não estão me escutando hoje, não. Boa noite para quem chegou. Tá na hora da gente começar. 19h30. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que nos assiste nesse trabalho, que nos auxilia neste momento. Vamos pedir a esses irmãos que estejam junto de nós, que nos auxiliem a bem compreender as palavras do nosso irmão André Luiz, para que possamos, a cada dia, absorvermos mais esses ensinamentos, absorvermos mais esse conhecimento, essa vivência que o nosso irmão nos trouxe. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Vamos dando início aqui ao capítulo de hoje.
capítulo 5. Capítulo 5, recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e de maneira fraterna acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu-me ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar aqui em extrema loucura? Então, pessoal, vamos fazer uma pausazinha aqui na leitura para a gente fazer algumas reflexões, né? É interessante a gente observar que o Lísias, né, ele tem essa função de acompanhar aquelas pessoas que chegam ao nosso lar na condição de enfermo, né, de adoecimento. E ele não só faz trabalhos de enfermagem, como também ele procura ver ali as necessidades de cada um, né, e tenta, busca, né, supri-las, né, algumas outras necessidades mais pessoais. E aí ele conta aqui, né, que no parque, né, no local, no prédio onde André Luiz foi socorrido, existem 1000 espíritos, né? São 1000 leitos de espíritos adoecidos. Só nesse local, que, segundo ele, é um dos menores prédios. Daí a gente pode fazer uma ideia de quantos enfermos são atendidos, né? Quantas pessoas
chegam ao plano espiritual nessas condições. Quantos de nós vamos chegar lá nessa condição de doentes espirituais? E aí, gente, nós vamos abrir um parêntese e eu vou voltar a falar sobre algo que eu já falei em capítulos anteriores. Nós precisamos ter humildade após o desencarne, precisamos deixar o nosso orgulho de lado e precisamos nos deixar ser cuidados, algo que é extremamente difícil para todos nós. Nós temos dificuldade para sermos cuidados aqui enquanto encarnados. A grande maioria de nós, grande maioria mesmo, quase 100%, quando da necessidade de ser cuidado, pela menor questão que seja, se sente humilhado, se sente diminuído. E a gente precisa trabalhar isso em nós, para que quando a gente chegue lá, a gente não recaia nesse erro e a gente se deixe ser cuidado, porque muito provavelmente nós precisaremos, pelo menos num primeiro momento, de socorro, de amparo, de cuidados, porque naquele momento nós não temos condições de agirmos. Imaginemos nós, a criança, quando chega no plano físico, o recém-nascido. Naquele momento, aquele espírito ele não tem condição de se cuidar. Ele necessita do amparo e do cuidado de outras pessoas, sejam do pai, da mãe, seja uma assistência hospitalar, seja quem for. É a mesma situação. A gente pode fazer essa analogia. Quando a gente retorna ao plano espiritual, naquele primeiro momento, nós precisamos de auxílio, nós precisamos nos deixar cuidar. Ok? Vai ser muito mais fácil para as equipes de socorro nos auxiliarem se nós estivermos libertos, né, desses sentimentos de orgulho, de vaidade, de querer ser, de dar conta de tudo. Ok? Bom, então, e aí Lísias faz ali algumas observações novamente sobre a situação do André Luiz, né, reafirmando tudo aquilo que ele já havia escutado sobre a questão do desgaste prematuro das suas energias, né, do mau uso inconsciente que ele fez daquelas energias. E isso causou, então, no perispírito dele algumas marcas, algumas lesões. E o Lísias, então, outro dado aqui que eu acho muito interessante para a gente pensar um pouquinho. Ele fala que ele é responsável, Lísias, ele é responsável por 80 pacientes, 80 espíritos estão sob a responsabilidade dele diariamente. Ele precisa visitar e ver as necessidades de 80 espíritos. Para a gente analisar o tamanho do trabalho. Imaginemos nós sermos responsáveis numa casa de saúde ou numa casa de acolhimento por 80 pessoas. E ele diz o seguinte, que das 80 que ele cuida pessoalmente, 57 estão nas condições do André Luiz ou piores. Chegaram ao nosso lar na mesma situação ou piores. E aí ele cita, né, que alguns espíritos, né, chegam com... Ele cita aqui, né, que é o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, que só via o mal, né, utilizou da sua visão para produzir o mal, para criar o mal, e chega no plano espiritual de que forma? Completamente cego, sem os olhos. O criminoso que usou da sua facilidade de locomoção, das suas pernas, para praticar o mal, e chega no plano espiritual paralítico, ou sem as pernas. É claro, gente, que isso são
deficiências, vamos dizer assim, temporárias. Porque são marcas deixadas no perispírito e o perispírito irá se recompor, né? Mas para isso exige o quê? Exige que o espírito se arrependa dos seus atos, né? E que busque a sua reparação, para que no futuro ele tenha o perispírito completamente reparado, esteja perfeito novamente. Ok? Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento, que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviço pesado, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece em homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Então, pessoal, vamos colocar assim, né? Existem algumas ideias, algumas filosofias religiosas que colocam a vida espiritual, a vida após a morte, da seguinte forma. Ao desencarnar, o homem sela o seu destino. Se ele foi uma boa pessoa, ele vai para o paraíso. Se ele não foi uma boa pessoa, ele vai ser condenado ao inferno. E mais ou menos era essa a ideia que André Luiz tinha. Do pouco que ele se interessou pela religião, né, a religião dizia isso para ele. Era mais ou menos isso que ele esperava. Então ele
na cabeça dele nesse momento aqui, a gente pode imaginar que ele estava fazendo a seguinte analogia, que nosso lar era o paraíso e o umbral, o inferno. No entanto, Lísias vem dizer a ele, explicar que não, que o simples fato do desencarne não eleva o homem, né, o ser, ao status, né, de evolução necessária para alçar os planos superiores. É necessário o contínuo trabalho. E que por mais que a gente se desenvolva espiritualmente, moralmente, se ainda temos algumas questões a serem resolvidas no plano físico, necessário será o nosso retorno ao plano físico, para que façamos o trabalho da reparação. Certo? Outro detalhe que ele reforça aqui é que nós não podemos mais usar a desculpa do desconhecimento. A partir do momento que a gente conhece, que a gente tem o esclarecimento, nós temos a responsabilidade. Certo? Pessoal, eu não estou vendo comentários. Eu não sei se vocês não estão fazendo nenhum comentário ou se não está aparecendo aqui para mim, tá? Então, se eu não responder, é porque não está aparecendo nada aqui para mim no momento. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre de que abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, é outra questão que a gente precisa observar. O que Lísias fala? Que todo o cuidado médico, todo o cuidado à saúde é importante, né? Então, todo o tratamento pelo qual a gente passa, e isso vale para o plano físico também, é importante. A gente precisa, né, dos cuidados médicos e tudo mais. No entanto, associado a esse cuidado, nós precisamos nos tratar o interior, né? A moral, o entendimento das questões do espírito, e precisamos evoluir espiritualmente. Por quê? O tratamento que é feito de fora para dentro, ele acaba sendo um paliativo. A causa do mal, daquela doença, ela ainda existe no nosso espírito. Ela vem de dentro para fora. Então nós precisamos fazer esse tratamento
né, o tratamento espiritual, vamos dizer assim, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa reparar os nossos erros. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia em serenidade e falou. Quando as lágrimas não originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Então veja, pessoal, quantas lágrimas que nós muitas vezes derramamos que são por vaidade, egoísmo, né? E quando a gente está com orgulho ferido. E aí o que o Lísias diz aqui? Que quando as lágrimas não são de revolta, essas lágrimas de egoísmo, né? Quando a gente está com orgulho ferido, né? Elas não constituem um remédio depurador, né? Ao contrário, quando são lágrimas onde não tem esses sentimentos, né? As lágrimas, o choro, né? Ele vem para nos ajudar na purificação das nossas dores, né? Para desabafar o coração, certo? Bom, pessoal, esse capítulo ele vem falar sobre isso, tá? Essa questão de nós termos a responsabilidade quanto àquilo que nós chamamos de saúde, né, ausência de doença. Nós precisamos ter a responsabilidade, assumirmos a responsabilidade de que toda doença ela parte de um desequilíbrio do espírito, de um erro do espírito. Então nós precisamos nos tratar, precisamos nos cuidar, né, com médicos, com medicamentos, com tudo que a ciência nos oferece. Lembrando que a ciência também, como tudo, é bênção divina, mas é primordial que nós cuidemos do espírito, que a gente trate o espírito, que a gente se livre dos germes da doença que estão instalados no espírito. E então, assim, sem querer levantar muita polêmica, até porque o nosso tempo não dá para a gente ficar conversando muito, mas quando a gente observa isso, a grosso modo, tá, gente? Existem outras causas, outras questões, mas a grosso modo, duas pessoas que têm uma mesma enfermidade, né, que têm a mesma doença. Uma se recupera às vezes muito rápido, né, e a outra às vezes nem se recupera. E uma das causas, né, uma das questões que pesam nessa balança é justamente o quanto cada uma dessas pessoas está aprendendo de fato com a lição que aquela doença está trazendo. Aquela que aprende mais rápido, ela se recupera mais rápido, né? O aluno que aprende mais rápido, que se dedica, a lição dele é menor, é mais rápida. Aquele que insiste em não querer aprender, a lição dele vai ser mais demorada e vai ser mais sofrida, mais dolorida, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões e pensar como é que nós estamos usando das nossas energias. O que nós estamos fazendo com as nossas energias? E seguindo o exemplo de Lísias,
que cuida de 80 pessoas diariamente, o que nós estamos fazendo nesse sentido? Será que nós estamos nos doando para algumas pessoas, pelo menos? É claro que nós não vamos conseguir chegar a cuidar de 80 pessoas num dia, né? Até mesmo porque nós temos atividades, né, que são inerentes à nossa condição de encarnados e que nos ocupam bastante tempo, né? Mas dentro do que nós podemos, nós estamos cuidando de quantas pessoas? Nós estamos trabalhando para quantas pessoas? Certo? Então, a reflexão que eu deixo hoje para vocês, essas duas, né, reflexões, e agradeço muito a vocês a presença, mais uma vez reforçando o convite, né, para a conversa fraterna. Quem desejar, faça a inscrição lá no formuláriozinho, que a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então convido vocês mais uma vez a elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer por esse tempo em que passamos juntos, agradecer todo o amparo, todo o socorro que nos é oferecido pela espiritualidade amiga, por esses irmãos que tão carinhosamente se dedicam a nós, se dedicam a nos auxiliar, a nos orientar. E que o nosso Mestre Jesus possa estar presente nas nossas vidas, em cada momento, em cada instante, em cada decisão que tomamos, em cada ato que praticamos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e até segunda-feira com mais um capítulo da nossa história, mais um capítulo de aventura do nosso herói André Luiz. Gratidão, pessoal, boa noite e até mais. Tchau, tchau.